O piloto civil Kennedy Arnold, na época com 32 anos, voava de Chechalis para Yakima, no estado norte-americano de Washington, no dia 24 de junho de 1947. Ele participava das buscas de um avião C-46 da Marinha Norte-Americana, que desapareceu na região das Montanhas Cascade. Arnold estava a bordo de um monomotor nas proximidades de Monte Rainier, quando avistou o que definiu como 9 pires voadores. Os objetos voavam em formação e deslizavam como pires sobre a água. Voavam perto do cume da montanha, como que numa cadeia diagonal, como se estivessem todos ligados, afirmou posteriormente. Observei-os durante 3 minutos. Eram chatos como uma torta e tão brilhantes que refletiam o sol como um espelho. Nunca vi uma coisa tão rápida, pois sua velocidade era da ordem de 2.000 km por hora. Ao retornar, o piloto foi entrevistado por jornalistas e seu caso foi divulgado, dando origem à moderna ufologia. No dia seguinte, 25 de junho, o piloto concedeu uma entrevista para uma rádio de Pendleton, em Oregon. Durante a entrevista, ele afirmou que os objetos deveriam estar a aproximadamente 30 quilômetros de distância do seu avião. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Terça-feira, 24 de junho de 1947, um avião particular sobrevoava a região do Monte Cascade, nas proximidades do Monte Rainier. O piloto, Kennedy Arnold, patente 333487, especialista em voos de montanha e grande conhecedor da região, realizava um voo entre as localidades de Chechalis e Yakima, no estado de Washington, Estados Unidos, na América do Norte. Kennedy Arnold, na data indicada, tinha 43 anos de idade. Era casado, tinha 2 filhos e era proprietário do avião no qual voava, o monomotor matrícula NC-33355. Era habilitado em voos sobre montanhas e possuía uma pista de aterrissagem nas proximidades do campo aéreo Bradley, em Boise, Idaho. Eis aqui como Arnold relata a surpreendente observação de 9 objetos parecidos com discos, que se deslocavam em grande velocidade sobre os picos do Monte Rainier. Enquanto voava em direção a Yakima, evolucionei sobre a encosta leste do Monte Rainier, com a esperança de descobrir os restos de um avião de transporte do exército que se extraviara nessa zona. A atmosfera estava clara como cristal, e quando retomei o meu rumo, um relâmpago brilhante refletiu-se no interior de minha cabine. Intrigado, olhei para trás e vi 9 coisas parecidas com aeronaves que avançavam em diagonal, como se fossem uma corrente. Por um momento pensei que poderiam ser um novo tipo de avião a jato, mas em seguida descobri que não tinham cauda. Piscavam e acendiam entre os picos da montanha com uma velocidade fantástica. Deduzi que a corrente deveria ter uma extensão de 8 quilômetros e que, para cobrir a distância entre o pico do extremo sul do Rainier e o cume oeste do Monte Adams, não tinha empregado mais de 1 minuto e 42 segundos. Voavam como gansos, mas como gansos mais velozes, nunca vistos, porque calculei que atingiam uma velocidade de 2.700 km por hora. A partir desse momento nasceram os discos voadores, ou seja, começou-se a chamá-lo da maneira como que Kennedy Arnold o fizera em seu relato. As declarações de Arnold causaram sensação. O incidente foi qualificado como fantástico e no resumo do relatório descreveram-se tais objetos como uma verdadeira corrente de corpos celestes a jato. Apesar de antes de 24 de junho de 1947 já se terem feito algumas observações de objetos voadores não identificados,
Comparados com lágrimas, bolas voadoras e etc., a observação de Arnold determinou o marco inicial da era dos discos voadores, ou os objetos voadores não identificados. Logicamente, o informe Arnold desatou enorme expectativa e provocou uma avalanche de opiniões contraditórias, tanto nas esferas oficiais como nas particulares. Muitos opinaram que se tratava de uma arma secreta, outros de uma ilusão de ótica da testemunha. Houve quem sustentou a tese de serem sinais de outro planeta, e também apareceram aqueles que afirmaram se tratar de naves espaciais provenientes de outros mundos, as mesmas que tinham derrubado o avião de transporte militar cuja busca Arnold se achava empenhado. Das análises das observações de Kenneth Arnold, cujos detalhes e características são relatados minuciosamente, surge a seguinte reflexão. Primeiro, o observador era uma pessoa conhecedora da região, capacitada a interpretar fenômenos naturais e acostumado a avaliar distâncias e velocidades absolutas ou relativas. Segundo, a velocidade desenvolvida pelos objetos voadores não identificados era muito superior à velocidade do som, 1.200 km por hora, não existindo no mundo, naquela ocasião, nenhum avião que pudesse alcançar os 1.000 km por hora. Terceiro, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América do Norte afirmaram enfaticamente que nenhuma esquadrilha de aviões sobrevoavam a região. Quarta, a relevante personalidade de Arnold, possuidor de uma aguda inteligência e moralmente irrepreensível, descartou toda suspeita de engano. Quinto, a manobralidade dos objetos observados, que andavam praticamente a saltos, piscavam e ascendiam entre as montanhas, não poderiam existir em nenhum dos aviões terrestres, incluindo os caças a jatos, naquele momento representavam a mais avançada tecnologia aeronáutica terrestre. O que Kenneth Arnold observou foi uma mistificação? Uma ilusão de ótica? Uma arma secreta de algum país ou de outro planeta? Ou ainda, uma nave extraterrestre? As pessoas em geral não olham para o céu e é por isso que muitos fenômenos naturais, aviões que passam a grandes alturas, satélites e às vezes até mesmo as aves, não são notados pelo homem comum. Por outro lado, a maioria da população do mundo se encontra aglutinada nas grandes cidades, onde tem enormes obstáculos à visão, já que vivem encerrados entre paredes de cimento. Por sua vez, os habitantes do campo não constituem um fator de importância devido à baixa densidade da população por quilômetro quadrado. Apesar de estarem acostumados a olhar para cima e para o horizonte, não têm oportunidade de observar o ciclo da noite devido ao modo de vida que levam, levantando-se cedo e dormindo ao escurecer, a menos que assim se proponham por fim específico. Isto os impede de fazer observações no momento propício, pois a escuridão ressalta a luminosidade com a qual geralmente os objetos voadores não identificados têm apresentado aos olhos daqueles que o viram até agora. Afirma-se que as observações seguintes às de Kenneth Arnold foram fruto da sugestão provocada pelo relato do piloto. A este respeito, podemos dizer que tal conceito é muito pouco condizente com a verdade, pois a única consequência dessa observação foi despertar o interesse das pessoas e fazer com que elas, antes de se interessarem pelas coisas do espaço aéreo, começassem a adquirir o costume de olhar para cima. Logicamente, surgiram da noite para o dia milhares de observadores interessados na existência dos OVNIs, denominação que, a partir de então, passou a ser chamado aos objetos voadores não identificados. Assim ficaram as coisas a partir do relato de Kenneth Arnold. A controvérsia foi mundial e surgiram múltiplas e díspares explicações. A daqueles que aceitaram com os olhos fechados que os objetos observados eram de procedimento extraterrestre, a dos psicólogos que, à luz de seus conhecimentos profissionais, atribuíram o fato à sugestão pessoal ou coletiva, e a dos peritos que julgavam ser arma secreta de alguma potência. Houve outras observações, mas como ainda não tinha sistematizado o registro das mesmas, eram mencionadas apenas como notícia, sem entrar em estudo ou análise, o que fez com que as controvérsias fossem intensificadas, mas sem nenhum resultado prático. Este era o estado das coisas até que ocorreu um acidente de tal magnitude que obrigou as autoridades dos Estados Unidos a dedicar atenção devida não somente ao fato em si, mas a todas as outras observações de OVNIs que ocorressem no futuro. Já que até esse momento a ATIC, o Centro Especializado em Projéteis Estrangeiros Teleguiados, com sede em Dayton, Ohio, não se preocupava especificamente com o problema, limitando-se a registrar as observações sem tomar qualquer atitude.